Rebecca Pearson, ela é... Eu já falei bastante da Rebecca, né? Quando eu falei ali da relação mãe e filha. Mas eu tenho aqui alguns pontos que eu queria elencar para que a gente possa entender o funcionamento da Rebecca, porque ela tem um funcionamento interessante, né? A Rebecca, ela é um sujeito muito rígido, ela é um sujeito muito exigente. Ela é uma... E é engraçado porque ela consegue dosar isso, porque ela é uma mãe muito rígida, ela é uma mãe muito exigente, uma mulher muito rígida, uma mulher muito exigente, mas ela também é muito amorosa. Ela é muito acalentadora, né? Ela é muito cuidadosa, até de maneira excessiva por vezes. Isso é tão interessante porque isso pode surgir como uma formação reativa, como a gente costuma dizer, né? Porque imagina só, alguém que é muito cuidadoso com você. Então, meu queridinho, meu benzinho, meu nenenzinho, etc. Isso pode ser utilizado na tentativa de tentar refrear todo o ódio que se sente. Então, alguém que é muito odioso e não consegue lidar com isso na externalidade, na consciência, transforma isso através de um mecanismo, né, de defesa, que é a formação reativa, para o oposto. Então, é aquela pessoa muito queridinha, muito adequadinha, muito e é muito carinhosa. É porque há um ódio tão fundamental que ela precisa lidar com isso de uma maneira completamente distinta, né? Então, isso aqui é um ponto que a gente consegue perceber, porque a Rebecca, ela tem um controle muito excessivo, isso é muito evidente, né? Ela cuida de absolutamente tudo e de todos. Ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela cuida dela. Não é uma mulher que se deixe ali, né, no final das contas, se desleixar, porque tudo fica sempre muito bem, enfim, alocado, muito bem posto ali no seu lugar. E a Rebecca, o que eu queria pegar aqui pra vocês, que primeiro, é ela quem direciona a vida. E quando eu digo a vida é de todos. O Jack, ele tem uma frase fenomenal, assim, ao longo da série, que ele diz que, olha, sabe como é que eu consegui absolutamente tudo isso? Por causa dela. E não é por causa dela porque eu queria fazer para ela, é porque ela proporcionou. Ela me deu subsídios para que eu pudesse funcionar de determinada maneira, para que eu pudesse ser determinado cara. Foi ela que proporcionou. Então, assim, já gostaria de deixar bem claro que a Rebecca, ela é o personagem fundamental da série. Do início ao fim. Vocês vão entender do que eu tô falando pra quem assistiu aí o último episódio, os últimos episódios, né? Então, a Rebecca, ela é o personagem principal. E, de maneira análoga, como toda mãe é o personagem principal na vida de todos os seres humanos. Isso também não é à toa, né? Então, a gente pode, inclusive, brincar com isso, porque a mãe, ela tem, por isso que eu dediquei, inclusive, uma parte específica para isso, porque a mãe, ela tem um papel fundamental de direcionamento da subjetividade humana. É a função materna que determina isso. Acabou. Isso não entra aqui em discussão. E a série consegue fazer isso de maneira análoga, inclusive através da existência da Rebecca. Então isso é muito interessante. Então ela que direciona a vida, ela que direciona a vida dela, do marido, dos filhos e de absolutamente tudo que vai acontecer. Noras, né, genros, enfim. É a Rebecca que dá todo o segmento, o percurso ali ao longo da série inteira, tá? E a coisa que eu gostaria de pegar na Rebecca, para além desses traços que eu já deixei aqui bem claros para vocês, logo no início, é que a Rebecca, ela é uma mãe. A Rebecca, ela tem a maternagem na vida dela como horizonte fundamental. Eu já falei isso, inclusive, lá na relação mãe e filha. A Rebecca, ela é mãe. Ela é mãe das noras, ela é mãe do genro, ela é mãe dos filhos. Ela é mãe. É isso que ela é, como traço, de fato, do seu próprio processo ali de constituição, né? E ela é mãe porque ela teve uma mãe. Foi uma mãe que teve questões, inclusive, ali no seu relacionamento, como nós temos com todas. Porra, a Kate conseguiu ter problemas com a Rebecca, velho. Você olha de fora você fica com ódio. Eu ficava com ódio, eu falava, que filha de uma puta, sabe? Que moleca mimada de merda. Porra, a Rebecca é uma mãezaça. Mas elas que estavam ali inseridas naquele processo. Você não tem como falar. Cara, eu fico lembrando assim de coisas que eu fazia, por exemplo, com a minha mãe,
sobretudo na adolescência, que hoje eu sinto vergonha. Mas no momento tinha um porquê. Ainda que fosse babaquice hoje, mas no momento da relação, inclusive, tinha um porquê, tinha uma questão ali em evidência daquele próprio relacionamento. Isso é algo cativo nas nossas vidas como um todo. Todos nós passamos por isso, no final das contas. Então a gente precisa entender, né, no final das contas, que isso faz parte do nosso próprio processo identificatório de constituição e da maneira como a gente vai introjetando determinadas relações na nossa vida, ponto. Só que dito isto, a Rebeca era uma mãe. E ela é uma mãe com todas as imperfeições que uma mãe poderia ter. Então, vocês podem me perguntar, Jéssica, mas aí os filhos dela, né, apresentaram ali questões interessantes, como todos nós. Como absolutamente todos nós. Mas o que eu queria pegar especificamente, que eu anotei aqui pra vocês, é porque a Rebeca, ela me faz lembrar de um conceito winnicottiano que se chama mãe suficientemente boa. O que é uma mãe suficientemente boa? Isso é um conceito do Winnicott, para quem não conhece. O Winnicott é um psicanalista inglês que trabalha especificamente com crianças, né? A clínica infantil, a clínica winnicottiana, que juntamente ali com a clínica da Klein, né, da Melanie Klein, são as duas grandes clínicas infantis dentro da psicanálise. A terceira eu não considero tanto, porque a terceira é da Anna Freud, mas eu acho que particularmente é uma clínica muito pedagógica, e aí eu não considero muito como uma psicanálise infantil de fato, mas tem gente que é Anna Freudiano, digamos assim, né? E o Winnicott, que desenvolveu toda uma teoria ali sobre a infância, sobre a clínica infantil e etc., ele criou um conceito, aliás dois, né, que se coadunam nesse sentido, que é da mãe suficientemente boa e da mãe insuficientemente boa. E como é que ele enxerga esses dois conceitos? Basicamente, a mãe suficientemente boa é aquela que atende às necessidades da criança em detrimento das suas próprias necessidades. É a mãe que se volta para os desejos e para as necessidades do próprio filho ou dos filhos, em detrimento dos seus próprios. Então, uma mãe que no momento inicial, sobretudo, é uma mãe que basicamente se apaga, porque o investimento se dá naquele objeto ali daquele momento. Essa é uma mãe suficientemente boa, que atende às necessidades da criança em detrimento das suas próprias. Então, bora pegar, por exemplo, coisas que a gente vê hoje em dia, né? Mães que, por exemplo, acabam de parir na maternidade e já estão preocupadas em passar maquiagem para tirar foto, fazer o book da criança e etc, né? E o que é isso? É uma mãe que está investindo em si, narcisicamente em si, e não se atenta para as necessidades daquela criança especificamente. Não se atenta para as necessidades daquele infante que está ali naquele momento. Então ela não é uma mãe que está colocando o filho como objeto primordial. A Rebeca, ela é essa mãe que coloca os filhos como objetos primordiais, inclusive se apagando por determinado momento. Ela e o Jack, mas o que importa aqui é a função materna nesse sentido primário. E fazendo isso, ela dá condições para que aqueles sujeitinhos que estão se constituindo, eles tenham base para sobreviver psicamente posteriormente. Então, mesmo que tenhamos percalços nas nossas vidas, mesmo que tenhamos questões nas nossas vidas, eu tive uma base solidificada para que eu possa existir, para que eu consiga, inclusive, dar conta de um sofrimento que se escancara aqui para mim, que eu não queria lidar, como, por exemplo, o luto de um pai. O que a Rebeca faz quando acontece a morte ali do Jack? Ela se apaga novamente. Por quê? Porque ela tem filhos. Ela funciona novamente como uma mãe suficientemente boa. Porque o que ela é ser mãe. É isso que a Rebeca é. É mãe. É o ser mãe, no final das contas.